Bom, toda a luta do Durkheim, durante a sua vida, foi para definir bem esse objeto e esse método, né, que é o sociológico, né, foi para fundar a sociologia. Então, desde a divisão do trabalho social, ele vem se dedicando a analisar coisas que lhe permitissem fincar o lugar da sociologia. Às vezes até abrindo mão de alguns objetos para analisar outros, né? Um dos principais objetos dele foi o suicídio, exatamente por causa disso. Na briga com a psicologia, né, numa luta ali que tem muito a ver com a disputa dentro da pedagogia, né, se só a psicologia resolveria, né, você ter métodos de desenvolvimento da mente humana para ensinar o professor a dar a sua aula melhor, né? Então, de certa maneira, fazendo uma redução bem grande aqui, né, uma caricatura quase, essa psicologia era muito forte. O Durkheim queria levantar um outro argumento, de que a sociologia seria necessária. Então, no confronto com a psicologia, um dos procedimentos do Durkheim, eu acho muito sagaz, ele foi pegar o ato mais individual de todos, que é tirar a própria vida. Se você provar que esse ato de tirar a própria vida não é um ato individual, você dá um passo enorme para fundar uma disciplina que vai focar nas coisas que os homens fazem coletivamente, que excede a soma das partes, né? E aí ele vai mobilizar uma estatística enorme para escrever o livro Suicídio. Ele faz coisas semelhantes, né, em outros momentos, às vezes mobilizando estatísticas, às vezes mobilizando documentos, às vezes mobilizando dados históricos, né, uma erudição incrível assim a respeito da história, mas seja usando documentos, estatísticas ou dados históricos, né, o que o Durkheim faz, no limite, é entregar dados que mostrem que aquele fato social é de fato social, né? No sentido de se impor, né? Ele tem uma generalidade, né? Encontrado não apenas em um pequeno grupo, mas em uma grande gama de grupos, né? Ele também tem uma certa coercitividade, né? Esse fato não basta ser geral, ele também tem que exercer algum tipo de coerção, ou seja, não dá para fugir dele, né? A educação é um desses fatos, né? Embora, lá na divisão do trabalho, o Durkheim usa a religião como um exemplo do que está acontecendo de ruim na modernidade, né? O que acontece? Se a modernidade está avançando numa complexidade enorme, né, do trabalho social, ela começa a perder a consciência coletiva, que é muito mais imediata numa solidariedade mecânica. Sociedades menos complexas, né, de grupos mais restritos, que têm papéis mais bem definidos, essas sociedades, né, que ele compara com sociedades tribais, né, por exemplo, elas vão, de certa maneira, ter uma solidariedade que favorece a aquisição da consciência coletiva. Na solidariedade orgânica, não. O exemplo que ele dá da religião no livro do trabalho social é exatamente como um exemplo de como a consciência coletiva está perdendo a sua importância, né? A perda de importância da religião é exatamente um exemplo da perda da importância da consciência coletiva. Porque a sofisticação da divisão do trabalho foi fazendo com que a consciência coletiva não fosse mais importante, e aí um ultra-individualismo que vai gerar um dos mais graves problemas da modernidade, na visão do Durkheim, que é o perigo da anomia, né? Vocês devem ter me visto aí, né, com a máscara do Coringa. O que acontece, né? Aquele filme do Coringa que saiu aí um pouco antes da pandemia, aí, né, foi considerado um filme clássico, aí, principalmente ali 2019, início de 2020. Ele é o exemplo do que é a anomia, né? É diferente de anarquia, sacou? Que é uma sociedade que vive sem o Estado, né? É uma sociedade que vive sem normas. É uma coisa muito mais problemática do ponto de vista do Durkheim. À medida em que você vai perdendo a consciência coletiva, você vai favorecendo elevados índices de suicídio, né? Porque você vai ter o suicídio advindo de anomia. A religião faz parte disso. Perceba que aqui eu não estou fazendo uma fala de um livro do Durkheim. Eu estou misturando três aqui, né? Estou falando da divisão do trabalho social, estou falando do suicídio
E estou falando das formas elementares também. Mas ainda entrei pouco nas formas elementares. Vou entrar agora. Quando Durkheim percebe que a perda da religião é também a perda da consciência coletiva, uma coisa afeta a outra, o que o Durkheim percebe? Que ele tem que fazer um estudo específico das religiões para mostrar esse movimento. Porque não está suficientemente claro que religião tem a ver com a consciência coletiva. Então, ele começa escrevendo artigos. Um deles, assim, é publicado nos anais lá da Sorbonne, né? É especialmente dedicado a uma discussão com cientistas da religião. Sim, ele se torna, inclusive, o capítulo 2 das formas elementares, mas que já tinha sido publicado antes, que é o Definindo a Religião. Né? Como eu falei em vídeos aí para trás, quando um sociólogo vai falar de religião, sociólogo que se preste, ele vai ler a literatura própria de uma área específica dedicada às religiões. Ele vai ler a ciência da religião, ver o que ela está falando de religião, e aí ele vai, a partir dali, ver como que ele encaixa aquilo no seu trabalho sociológico. O Durkheim faz isso. E ali ele encontra vários problemas, assim, nas definições de religião que eram correntes na sua época. Ele começa uma discussão, principalmente com Max Miller, que é o fundador da ciência da religião, a respeito da sua definição. Né? O Max Miller tinha dado uma série de palestras, um conjunto delas especialmente dedicado a definir religião, e o Durkheim vai se contrapor a ele e colocar o componente coletivo, né, como um critério importante para descobrir o que é religião. E ali fazendo uma diferença, né, que vai aparecer no Weber também, entre religião e magia. Né? Não exatamente com essa palavra, mas vai por esse caminho. De certa maneira, religião depende de existir um coletivo, que você pode chamar de igreja ou não, mas é um coletivo que mantenha aquela crença funcionando. A partir dessa definição de religião, ele vai tentar enxergar como que essa religião funciona. E aí, ele não quer analisar o cristianismo. Ele, nesse espírito comparativista do início do século, né, que vai perdendo força, né, principalmente com o desenvolvimento da antropologia social, o comparativismo perde grande força, né, mas no momento que o Durkheim está escrevendo, não, o Durkheim ele vai começar a se preocupar em não ficar muito perdido nas religiões que ele entende que são complexas. Porque se ele entra num cristianismo da vida, segundo ele, essa religião já está numa sociedade tão complexificada, né, e de certa maneira de uma solidariedade orgânica tão intensa que vai prejudicar a análise. Você vai ter dificuldade de enxergar na religião, porque ela sempre vai vir misturada em outra coisa. Então o que você vai fazer? Você vai recuar nas formas elementares da religião. Onde que você vai encontrar as formas elementares? Em sociedades menos complexas, né, nesse ponto de vista do Durkheim, né, tem menos indivíduos, menos instituições, grupos mais bem definidos. E aí, perceba, o comparativismo da ciência da religião é compartilhado pelo Durkheim. É o mesmo comparativismo, né, de que o cristianismo não é uma essência em si mesmo, né? O cristianismo é apenas um tipo de um conjunto maior de coisas. Esse é o pressuposto de toda a ciência da religião. E o Durkheim compartilha ele. E aí, no momento em que ele avança sobre ele, aí ele vai procurar quais são as religiões que podem mostrar as formas mais elementares da religião. Porque nessas formas elementares, ele vai conseguir descobrir a função social da religião. E aí é que está uma coisa surpreendente, assim, super interessante no Durkheim, né? Ele aposta nas formas elementares não para analisar essas sociedades mais arcaicas, primitivas ou menos complexas em si mesmas. Ele vai nessas formas elementares para explicar a modernidade. É isso que ele faz enquanto sociólogo. Então, quando você pegar o livro As Formas Elementares da Vida Religiosa para ler, você tem que ficar de orelha em pé. Porque ali tem 3 obras em uma só. O Durkheim, para fazer a sua sociologia, ele entra na seara da ciência da religião. E, de certa maneira, ele faz um comparativismo religioso
que lhe força, inclusive, a discutir com o pai fundador da ciência da religião. Só que além dessa espécie de ciência da religião que ele faz ali, ele também faz uma análise de sociedades arcaicas. Ali você pode ler isso como uma espécie de antropologia, ainda que de gabinete. Né? O Marcel Mauss, que é o sobrinho do Durkheim, ele brinca, né? Se eles não fizeram antropologia de campo, né? Pelo menos eles fizeram uma antropologia de museus. Né? Então, quando não é de gabinete, do jeito dos evolucionistas da antropologia, Morgan, Tyler, Fraser, ele fez uma antropologia de museus, né? Então, das peças que ele tinha acesso, dos relatos dos viajantes. É de gabinete, mas já tem um passo a mais porque tem contato com a materialidade religiosa. Só que essas duas obras, uma da ciência da religião e uma espécie de antropologia das sociedades aborígenes lá na Austrália, essas duas obras estão a serviço daquilo que o Durkheim de fato quer fazer. O que ele quer fazer é uma sociologia do conhecimento. Ou uma teoria do conhecimento, né, como ele chama no decorrer da obra. Ele quer entender de onde vêm as faculdades da consciência coletiva. Essa que ele está tão preocupado de que a sociedade moderna esteja perdendo. Então aqui a gente tem o retrato do sociólogo fazendo sociologia da religião. Ele vai na religião? Vai. Mas o que ele quer fazer enquanto sociólogo é outra coisa. Então, ou seja, Durkheim pode ser lido como antropólogo, se você fizer um esforço, sim. Durkheim pode ser lido como cientista da religião, em uma boa parte, sim. Né? Você fazendo um esforço ali, separando as coisas, você vai ter uma teoria da religião ali no Durkheim. Só que o que ele quer fazer enquanto projeto acadêmico é entender a modernidade. É entender essa passagem da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica, os problemas que advieram disso, né? E aí o suicídio é um deles, e onde nós podemos nos refugiar para impedir isso, né? Ou para remediar os problemas da modernidade. Então, você tem aqui uma análise, um diagnóstico, no caso do Durkheim, um prognóstico, né, e alguma proposta política que ele vai fazer ao longo do caminho. Esse Durkheim é o Durkheim que escreve as formas elementares da vida religiosa. Quando você lê a introdução, você vai ver nitidamente ali, na introdução, ele separa uma parte para cada uma dessas ciências, né, que ele está mobilizando ali de forma interdisciplinar. Só que você não pode ler ele sem o foco no sociólogo que ele é. E como esse sociólogo, o que ele descobre? Né? Que da religião, essa é a tese dele, advém as categorias do pensamento, que a gente usa coletivamente. Então nem o pensamento, né, que é uma coisa que a filosofia, né, ele entendia assim, né, individualizava demais, né? Então nem as categorias de pensamento são necessariamente construções individuais. Elas advêm do coletivo também. E a religião expressa isso principalmente nos atos. Essa é a grande diferença do Durkheim. Aliás, tem sociólogo que vive brigando comigo, né? Quando eu falo que as teorias da religião demoraram a se importar com a materialidade, sempre alguém me reclama, né? Mas e o Durkheim? O Durkheim? Realmente, né? O Durkheim foi o primeiro desses grandes autores aí preocupados com religião a falar que a gente tinha que olhar o que os crentes fazem, né? Mais do que o que os crentes creem, né? Mais do que ouvir o que eles estão dizendo das suas crenças, as suas formulações teológicas, né? Se quiser dizer assim, suas formulações racionais das crenças, você tinha que observar o que eles fazem. Durkheim diz que se você observar o que os crentes fazem, toda vez que tem um culto, eles estão rememorando as suas consciências coletivas, né? E reafirmando a unidade do grupo, e aquilo exerce uma função social de manter a coesão daquele grupo. O grande problema é que isso não é feito só por ato, isso é feito também cognitivamente. Então a religião, na modernidade, ela entra em disputa com uma outra coisa que nós criamos, que é a ciência moderna. Então no Durkheim, a função da religião, ela entra em tensão com a função da ciência. Porque a função da ciência é lutar contra o senso comum, né? No caso da ciência sociológica, mais ainda, né? Porque é criada exatamente para isso, né? A função dela é essa. Mas se a religião tem o papel, né, de mover a consciência coletiva, né,
essa que é a função da religião, ela opera dessa maneira, ela vai ter, nesse quesito, um certo conflito com a ciência, na hora de dizer a realidade. Agora, isso não significa que a religião tenha esse como seu principal papel. A função da religião mesmo, né, diz o Durkheim, não é fazer o homem pensar melhor. Né? Ela entra nessa seara, mas é pouco. A função da religião é fazer viver. O homem que crê não é um homem que sabe mais, é um homem que pode mais. Ele está mais empoderado a lidar com a sua vida, né? Ainda que esteja mobilizado pelo senso comum, não importa. Esse senso comum religioso é o que ele faz movimentar e ter força em sua vida, e isso explode nas efervescências coletivas, né? Por ali você vai ver o empoderamento, né? Inclusive corporal, né? E o gás para poder enfrentar a vida que leva. Então tem uma certa dubiedade na religião ali, ela tem um certo conflito com a ciência, mas ela faz uma coisa que a ciência não necessariamente faz, que é fazer viver, né? A ciência, ela faz isso, mas ela demora. Tem uma das passagens da conclusão das formas elementares que é linda para poder finalizar esse vídeo aqui, né? Fica lá, acho que é no segundo tópico da conclusão, né? A conclusão acho que tem 4 tópicos. No segundo tópico da conclusão, quando ele ainda está fazendo a análise da religião, antes de passar para a sociologia do conhecimento, ele está falando, né, se a religião vai acabar ou não. Ele quase que refaz o que ele pensava na divisão do trabalho social, né? Se lá ele estava dando de barato, né, que a religião estava acabando, né, e a redução da sua importância era uma das coisas que provava, né, a valorização da divisão do trabalho social, agora nas formas elementares ele muda um pouco. Ele vai assumir que a religião tem uma coisinha que ela faz que ela vai talvez se transformar mais do que acabar. É assim que o Durkheim termina essa obra, que é uma das mais importantes ali do final da sua vida. E aí, nessa parte da conclusão, né, no segundo tópico lá, se estiver na versão da Martins Fontes, que é a melhor aí, né, aquela da capinha vermelha, lá na página 478, salvo engano, no iniciozinho ali da página, vai estar lá assim, ó, a ciência é fragmentária, incompleta, avança apenas lentamente e jamais está acabada. A vida, porém, não pode esperar. Por isso a religião teria um certo lugar de antecipar as coisas de que a vida precisa, mas não pode esperar. A gente se vê no próximo vídeo, conversando sobre Weber, que tem uma outra perspectiva da religião. É uma das coisas que eu esqueci de falar nos últimos vídeos, né? Curte aí, compartilhe, né? Chama pessoas para essa discussão, que a gente vai avançando aqui nesse curso de Sociologia da Religião. Tá bom? Até mais.